Saravá, bate cabeça, filhos de Umbanda, bate cabeça, filhos de Umbanda, salve Oxalá, salve a nossa Umbanda, salve Oxalá, salve a nossa Umbanda. Olá, tudo bem com vocês? Bom dia, Boa tarde, boa noite. Meu nome é Catarina. meu nome é Joãozinho e hoje a gente tá com um convidado muito, não é muito especial não, né? É mais ou menos, mas é o nosso pai da casa. Não pode puxar, né, o assunto de, né, vaidade, essas coisas, né, pai? Sabe como que é, né? Filho, com certeza. Mas então, o pai é o pai Luiz, né, pai? Se apresenta pra gente. Tá bom. Eu sou o pai Luiz, babalorixá do Templo Espírita Cristão, e hoje estou aqui com esses dois filhos lindos, maravilhosos, muito engraçados, cheios de amor, com o maior prazer. Agora a gente veio pedir, sabe o que, pai? A sua bênção, né? Que o Senhor pode abençoar o nosso trabalho para que ele se inicie hoje diretamente, com muito amor, muito carinho, que chegue no coração das pessoas. O Senhor pode dar a sua bênção? Com a graça de Deus. A bênção de Deus, filha. A bênção de Deus. Vamos ali. Esse jeitinho, E a pai. bênção sobre todos vocês que estão aí participando conosco, né? Nós estamos aqui reunidos no intuito de levar um pouco dessa religião linda, maravilhosa, que é a nossa Umbanda sagrada. Então, a Catarina e o Joãozinho são instrumentos desse trabalho e, com certeza, os bons espíritos estão aqui nos auxiliando. Além daqueles que nós já conhecemos, que nos incentivaram a começar esse trabalho, muitos outros estão chegando, assim como vocês, formando uma corrente de trabalho em torno desse ensejo que é conhecer a nossa Umbanda. Não é, Catarina? Não é, Joãozinho? Que assim seja. Saravá. Assim será, Saravá a todos, né? a todos. Agora, pai, a gente gostaria que o Senhor abrisse o coração pra gente, né? E nos ajudasse com algumas informações muito importantes e que cheguem no meu coração, no coração da Catarina e principalmente no seu coração que tá vendo aí do outro lado, né? A gente pede a sua licença, a licença de cada um da casa que vai chegar do coração, a gente vem pedir a licença. Tudo aberto, filho. Vamos começar? Vamos. Pai, o senhor poderia falar pra gente como que começou o seu envolvimento com o nosso Mestre Jesus Cristo e chamado por nós de Oxalá, e o senhor fala do coração esse envolvimento de amor. Uma pergunta que ninguém tinha me feito até agora, meu filho. Eu vou procurar abreviar o máximo possível falar de mim, porque o nosso ensejo é falar da nossa Umbanda. Mas como foi que eu cheguei até aqui? Como é o meu envolvimento? Como foi, né, meu envolvimento com Jesus? Bom, eu acredito que o nosso envolvimento com Jesus, ele é bem remoto. E provavelmente nós não tivemos um bom relacionamento com Jesus. Mas nos dias de hoje nós o reconhecemos e ele está dentro dos nossos corações. Então, para mim, desde que eu me recordo, nos primeiros anos que eu consigo me lembrar, eu tinha uma vontade muito grande de conhecer a Deus. Eu tive uma infância no qual os meus avós que cuidaram de mim, do meu irmão, né? Então nós éramos uma família em que meu pai, minha mãe, eles precisavam trabalhar fora. Então os meus avós cuidavam de nós. E a minha avó e o meu avô eram médiums formidáveis, convivendo com a mediunidade de uma forma muito natural mesmo, não é?
Então, há 45 anos atrás, né, porque hoje eu estou com 56, mais ou menos, né, 45 anos atrás, a mediunidade não era bem compreendida, né? E os meus avós lidavam com isso numa naturalidade muito grande. Então, passou um tempo, minha avó passou a frequentar a igreja evangélica. E eu fui um companheiro dela. Conheci, despertei, então, numa fé muito grande, esse contato maior com Jesus, eu acredito que começou dentro daquela igreja. Era uma igreja no bairro da Liberdade, em São Paulo, a igreja Deus e Amor, e na época o pastor era o pastor Davi Miranda. Com o tempo, nós fomos avançando naquele trabalho, a fé foi despertando de forma muito grande, mas em torno da mediunidade muitas eram as questões e, infelizmente, nós não tínhamos muitas respostas. Abreviando, avancei então numa busca de respostas, principalmente em torno da mediunidade. Participei de grupos filosóficos, de igrejas, de muitas coisas, né? Até aos 17, 18 anos, conhecer a Casa Espírita, um núcleo espírita cristão que ficava no bairro da Lapa, não é? Até hoje, esse núcleo é sediado nesse bairro, com uma extensão de um trabalho muito grande, que é o Hospital Fabiano de Cristo, na cidade de Caieiras. Ali eu conheci o Espiritismo, bastante jovem, me dediquei, mas num certo momento senti a necessidade de vir para o Japão. Que legal. E estou aqui, né? Quando vim para o Japão, vim como todos, não é? Os decassegues, né? Que são aqueles que vêm de outro país para trabalhar, não só do Brasil. E aqui, um ano depois, tive um contato trabalhando numa máquina com Mimicem, que é um aparelhinho que você coloca no ouvido para não ouvir o barulho da máquina, mas ouvia nitidamente a voz de um espírito chamado Dr. Romano, que é um mentor espiritual da Casa NEC, tanto da Casa NEC do Brasil, como hoje é aqui no Japão. Então, Dr. Romano me dizia que ele iria iniciar um trabalho comigo e que naquela semana eu receberia orientações, e assim foi. Então, nessa época, o Japão ele tinha um número muito grande já de decassegues, mas nós éramos os primeiros que estávamos chegando aqui e nós enfrentávamos muitos problemas, né? Então eu cheguei em 1990, a comunidade enfrentava muitos problemas, né? Então vamos falar mais do lado espiritual, né? Nós encontramos uma densidade de problemas espirituais que nós não conhecíamos, saímos do Brasil, mas não havia o objetivo, não havia a preocupação no sentido religioso, né? Então, fundamos pouco depois, com um ano mais ou menos, 1991, no dia 15 de novembro de 1991, fundamos o Núcleo Espírita Cristão do Japão. Uma casa onde o mentor espiritual era nosso querido Dr. Romano, que é um pseudônimo, né? É o espírito de Adolf Frederick Fritz, e nos ensinou muitas coisas, nos preparou, e esse grupo ele cresceu, floresceu, né? Em 1993, no dia 14, tive um sonho e conheci Pai Benedito de Aruanda. Na época eu era um espírita ortodoxo, não tinha conhecimento nenhum da Umbanda. Até, tenho que me confessar, tinha muitos preconceitos, porque no Brasil tive experiências muito infelizes
de ditos trabalhos de Umbanda, no qual eu vi muitas coisas erradas, não é? Então eu tinha um preconceito baseado em atitudes errôneas de médiuns, de trabalhos com fachada de Umbanda, olha que triste, né? E formou aquele preconceito, um preconceito negativo em torno da coisa, né? Então, tendo esse sonho, durante o sonho foi tudo muito bom, Pai Benedito me levou num lugar muito lindo, e ele disse: adorei as almas. Adorei as almas, salve essa fileira espiritual maravilhosa que são os nossos pretos velhos. E ele me mostrou um templo, um local muito bonito, eu fiquei muito feliz. Mas ao despertar, a minha consciência, os conflitos começaram, eu achei que eu estava perturbado, não é? Bastante perturbado. Tanto é que pouco depois eu fui para o Brasil para me tratar, porque eu achei que eu estava perturbado, não é? Dentro daqueles preconceitos que eu tinha, e sendo um espírita ortodoxo ficou muito complicado para mim. Mas ao retornar tive orientações que puderam aclarear minha mente. Em pouco tempo retornei ao Japão, já decidido a aceder àquele convite de Pai Benedito, e iniciamos uma nova jornada para a criação do grupo, não é? Mas mesmo estando dentro de todos esses conflitos, eu segui as determinações de Pai Benedito, e no dia seguinte, né, o sonho ele foi no dia 14, no dia 15, no dia 15 de novembro, então nós fizemos a primeira reunião, né, onde Pai Benedito ele deveria estar se manifestando, né? Nesse dia, Pai Benedito me surpreendeu, porque até então nós tínhamos a comunicação de um espírito que se intitulava o Amigo, né? E naquele dia eu estava esperando o Pai Benedito se comunicar, eu estava muito aflito, porque eu achava que era como ia acontecer naqueles centros que eu tinha conhecido. Eu me preparei para uma chacoalhada, alguma coisa assim, mas não foi o que aconteceu. Pai Benedito se manifestou através da psicografia, ele passou as orientações para o trabalho, e eu já conhecia aquela vibração, o identifiquei e falei: poxa vida, o senhor sempre foi o espírito amigo, porque o senhor não havia dito isso antes. Ele disse que tudo tem o seu tempo, né? Mesmo assim, preocupado com aquelas orientações, que eram as orientações primeiras para a fundação da Umbanda aqui no Japão, né? Então, sem conhecer nada, estar munido de preconceitos e assumir aquela responsabilidade, eu precisava de um endosso, e foi o que eu fiz. Voltei para o Brasil, pedi orientações, me preparei um pouco, bem pouco mesmo, porque eu fiquei só 2 semanas lá, né? E retornei já decidido, então, a dar prosseguimento naquelas orientações. Então, aí nascia um núcleo umbandista cristão do Japão. Graças a Deus, né? Graças a Deus, graças a todos esses espíritos maravilhosos que militam na seara da nossa querida Umbanda, né? Eu precisei de muita ajuda para começar esse trabalho. Eu tinha a cabeça ruim, pai. Como que é o nome mesmo? Adobe Frederico? Não é Adobe, viu? É Adolf. Adolf. Né? Adolf Friedrich Fritz. Eu já pensei no Frederico Fritz. Ele viveu na Alemanha, na época da Primeira Guerra Mundial. Bem, a história não é essa, né? Vamos deixar a história do Dr. Romano para um outro dia, né? É só para tirar o Adobe da cabeça mesmo. Então, a Umbanda teve o seu início. Todas as orientações que me foram passadas, Pai Benedito me disse, ele recomendou alguns livros para me iniciar o estudo, mas ele recomendou
que eu me baseasse nas suas orientações, o que deveria ocorrer todas as noites, onde ele me levaria para esse local, que ele me levou no primeiro dia. Ali então eu seria orientado, porque a Umbanda, ela teve uma experiência, ela teve um início no Brasil, né? Mas ele explicaria o que é realmente a Umbanda antes de mais nada, e após isso ele traçaria as orientações para aquele trabalho no Japão, né? Aproveitando das experiências do Brasil, mas isso ele faria mais tarde, num segundo tempo de orientações, né? Isso que é legal, né, pai? Aí vocês, meus irmãozinhos que vão acompanhar, prestem muita atenção, porque isso é matéria para um novo vídeo. A gente vai entrar sobre esse assunto, mas hoje não. Tá bom, Ele Joãozinho. não perde tempo, né, pai? Não perde, é muito espertinho. Essa cabeça tá sempre a mil, Joãozinho. Graças a Deus, saravá, Você tá no A, ele já tá no Z. Saravá, Joãozinho, sabe as suas forças. Então, continuando aqui a nossa conversa, né? Uma das coisas que eu acredito ser muito importante é que quando o trabalho começou com o Dr. Romano, ele fez a mesma coisa, mas o local de reunião no plano espiritual, no desdobramento, era diferente. Nesse outro local, onde o Pai Benedito me levava, ocorreu algo bem parecido, que era ter muitas pessoas lá, e pouquinho em pouquinho aquelas pessoas iam desaparecendo, elas não iam para os encontros. Então o Pai Benedito dizia que eram as desistências dos médios que estavam sendo preparados e ou estavam sucumbindo diante já as provas, não é? As trevas, o antagonismo ao cristianismo, criavam armadilhas no qual nós íamos caindo. Então, a cada reunião que nós íamos, nós tínhamos um número menor de médiuns ali participando, né? Conheci espíritos maravilhosos. Nessa época, em desdobramento, eu não conhecia ainda nenhum dos livros, por exemplo, do Robson Pinheiro. Eu não conhecia Pai Seyman, né? Eu não conhecia inúmeros médiuns que estavam engajados nesse trabalho. Então, o Pai Rubens Saraceni, por exemplo, eu o conheci no ensejo dessas reuniões, mas não conhecia o seu trabalho, não conhecia a proposta de escrever livros, de trazer um maravilhoso trabalho que ele trouxe, né, posteriormente. Mas me lembro de, na época, o médium, né, Robson Pinheiro, ter falado do trabalho que estava sendo orientado a fazer, né? Enfim, vários médios, várias situações, né? E foi nessa época que Pai Benedito orientou que o Pai Rubens Saraceni estaria desenvolvendo um trabalho muito difícil, ele teria pouco tempo para realizá-lo, assim como eu também não teria muito tempo, né? Então nós precisávamos nos apressar. Mas o Pai Benedito pediu para mim não ter contato com aquele trabalho, porque ele faria o mesmo, nós estaremos participando de uma mesma escola, só que no retorno à nossa consciência, né, ao estado de vigília, despertarmos, né, daquele momento de desdobramento, nós precisaríamos como que se ajustar o conhecimento que o espírito adquire diante as provas, circunstâncias e tudo que ele está vivendo faz parte, e aí mais tarde, no tempo, nos momentos corretos, sincronizar todos esses trabalhos, né? Então nós estávamos em 1993 e isso só veio ocorrer há pouco menos de um ano, né? Há pouco menos de um ano, mas essas orientações seguiram. Nós criamos então o primeiro grupo de estudo
da Umbanda, onde Pai Benedito de Aruanda nos orientou. Todas essas orientações, todo esse trabalho, ele está compilado e nós vamos passar a divulgar, nós vamos passar agora a levar, né? Todos esses anos, então são quase 30 anos de trabalho nesse sentido, nós vamos trazer esse trabalho e acredito que ele já está começando a acontecer, né? Então, Pai Benedito havia dito, seria no momento oportuno e dentro das orientações que ele iria passar, né? E para encurtar um pouquinho a nossa conversa, nós hoje, há pouco menos de 5 anos, nós construímos, não é, aqui no Japão, o Templo Espírita Cristão, não é? Por orientação, então, de 4 mentores, não é? Dr. Romano, Pai Benedito de Aruanda, a vovó Benedita de Aruanda e o senhor Caboclo Três Flechas. Nós construímos um templo aonde tanto as fileiras de médiuns voltados ao trabalho na forma de casa espírita, como os grupos de médiuns que estariam mais ligados ao trabalho da casa umbandista. Religiosamente, no plano físico, nós temos que respeitar a ideologia, a religiosidade em cada um. Então, no plano espiritual é diferente, né? Mas no meio físico, sim. Então, espiritismo como luz para o mundo, não tem vínculo religioso, não deveria ter. É uma luz para adentrar todas as religiões, né? Não pode ter barreira religiosa para o espiritismo. Assim como o seu codificador Allan Kardec mesmo disse. Mas, obviamente, existe o grupo religioso dentro da doutrina espírita. Como? Então vai existir o grupo religioso umbandista e assim vai, né? Então nós temos que respeitar isso. Mas é importante dizer que no plano espiritual nós compreendemos que a religiosidade verdadeira é aquela busca, o que é religião? Religião deveria ser o religar, mas a religião está dentro de cada um, é a busca de toda criatura pelo seu Deus, pelo seu Criador, pelo Ser Supremo que o colocou no mundo, o fez existir. Nós não precisamos estudar isso, porque está dentro do nosso coração. Todos nós vamos buscar. Então essa é a verdadeira religião. As formas, o religar, porque se é necessário religar porque nós perdemos. Esse elo se perdeu em algum momento. As criaturas se afastaram de Deus. Em algum momento, elas se afastaram. Então, a Umbanda, assim como todas as outras religiões, visa resgatar. Mas uma coisa que Pai Benedito de Aruanda nos conta é que a Umbanda, ela teria sido o primeiro culto desenvolvido pelas comunidades mais conscientes que chegaram aqui e ela deverá ser para nós o último, né? Isso é muito interessante. Mas essa é uma outra história quando nós vamos falar mais da nossa Umbanda. Hoje nós estamos aqui nos conhecendo, né? Ai, o senhor fala bastante, né? Mais que o Joãozinho, né? Já respondeu até a pergunta que eu ia fazer. Ah, é mesmo? Você tinha uma pergunta para fazer, filha? Respondeu essa pergunta. Mas faz de novo, filha. A Catarina ia perguntar se dentro de todas essas religiões que o pai já participou, o pai viu alguma diferença entre elas. Bem, filha, o pai viu diferenças enormes em todas as religiões que eu conheci. Mas foi dentro da nossa querida Umbanda que o pai compreendeu que todas as religiões são certas, indicando o caminho de Deus, né? E foi na nossa Umbanda que o pai
conseguiu ajustar tudo, não ver diferenças, não é? E o pai hoje, por exemplo, participa do culto evangélico. Quando eu sou convidado, eu vou participar do culto, eu adoro. Se o pai tiver a oportunidade de entrar uma casa de trabalho, seja dentro da nossa Umbanda, seja do Candomblé, seja de Jurema, qualquer local, qualquer templo. Aqui no Japão visito constantemente o templo shintoísta, que é o que mais tem, né? O templo budista. Então a Umbanda me ensinou que todos estão procurando o caminho e para se manter dentro desse caminho devem se respeitar, né? E eu trabalho com isso dentro de uma alegria muito grande, porque é muito confortável, muito gostoso você adentrar num lugar com respeito e ver que ali tem pessoas de fé procurando as mesmas respostas, não se importando com os pontos divergentes, porque é até importante eles existirem, porque em refletindo nos argumentos contrários, nós solidificamos a nossa fé naquilo que nós já temos por verdadeiro na nossa razão, né? Verdade. Não é mesmo, Qualquer Joãozinho? dia o senhor podia levar a gente também, né? No culto, nos templos. Por favor, né, João? Tá bom, eu prometo assim. Eu acho que eu sei qual que é a diferença. Qual que é a diferença, filho? Eu acho que lá no catolicismo come aquele pãozinho com vinho. A Aí, hóstia, filho. isso. E não come, filho. Ah, Você deixa dissolver na boca. lá no evangélico, lá, Eu tô te avisando isso porque senão se eu te levar, você vai querer comer a hóstia. Oxi, vou comer muito lá, hein? Então, mas pai, agora falando assim do evangelho, eu acho que eu achei mais bonito lá é que eles falam bastante sobre os ensinamentos do nosso mestre Jesus, né? Eu acho que é legal porque parece que assim, no meu modo de ver, parece tudo uma escolinha. Deus ele é tão perfeito que você tem a oportunidade de escolher aquilo que o seu coração É deseja. verdade, filho. Esse é o nosso livre-arbítrio. A escolha é nossa, né? Agora, isso que o senhor falou sobre a diferença, eu achei muito legal. E o senhor, dentro hoje, tem a responsabilidade de ser pai, porque ser pai não é fácil não, não é verdade? Não é, filho. Não é fácil, não. E tem todas as diferenças, né, pai, dos filhos. Diante de tudo isso, pai, dentro da casa que o pai está hoje, sendo pai, tendo essa oportunidade de ser pai, de ser responsável por um caminho, uma estrada espiritual, uma abertura de consciência, não apenas dos filhos, mas assim de um trabalho em todo, e que muitas das vezes os filhos não estão tendo a consciência. E o pai vê muito dos nossos filhos caírem, né? Mas antes disso, o pai queria que o pai falasse como que é o sentimento do pai em relação à diferença de todos os filhos dentro de uma casa. É verdade. Bem, ser pai de filhos, espiritualmente falando, eu acredito que é uma formação, onde jamais você vai conseguir ser pai se você não tiver filhos. Então, a responsabilidade nos coloca dentro dessa posição. Mas a verdade é que quando nós assumimos essa responsabilidade, nós ainda não somos pais. Nós somos candidatos a nos transformar em pais. E são os filhos, em todas as suas necessidades, em todas as suas dificuldades, vão ser os instrumentos para que desperte no coração de quem assume essa responsabilidade a fraternidade, a tolerância, a indulgência, a paciência, muita paciência, não é? E o amor que vai nascendo pelas preocupações que você vai tendo. Você não dorme direito, você fica preocupado, você se decepciona, você se entristece, você fica contente. Então tudo isso vai forjando o coração daqueles que assumiram essa responsabilidade.
o babá, a Ialô, são forjados no tempo e provados, não é? Então, nem sempre assumir essa responsabilidade significa que nós vamos conseguir ser esses pais. Então, o babalorixá, a Ialorixá, porque às vezes nós não conseguimos, não pelas tarefas, não pelo antagonismo de um trabalho que a gente enfrenta, nós não conseguimos pelas provações. E uma delas é os filhos. Os filhos são provações maravilhosas que vão nos tornar, então, bons pais ou não, né? Sim. Sim. Então, agora o tio Abigail aqui pediu para me fazer uma pergunta para você. O tio Abigail pediu? Pediu. É mesmo? Ele Então, pegou e falou assim: diante de que o seu pai falou que nós somos filhos espiritualmente falando. Mas o tio Abigail pediu para perguntar se diante dessa diferença aqui não há. Por quê? Somos todos irmãos, papai. Entende? O que o pai poderia falar para quebrar um pouco esse tabu? Porque assim, muitas vezes, os filhos aqui, a família, vai, por exemplo, que nem lá tá lá dentro, aí o pai é pai espiritual e fora tem uma outra família. Não cria-se uma dualidade, pai? não, filho, não cria uma dualidade não, né? Porque, se nós formos ver, nós criamos uma trindade. Então, o que é mais importante? Numa trindade, em algo que você está sustentando com 3 pilares, você dizer o que é mais importante, todos são importantes, né? Então, quais são esses 3 pilares que a nossa doutrina de Umbanda, ela cria nessa condição de paz? Né? Eu vou te dar um exemplo, filho. Quando Pai Benedito me orientou a conduzir o trabalho, nessa época ele dizia que eu estaria me preparando para vir a ser o babá desse trabalho. E eu compreendi aquelas palavras, se eu estaria sendo preparado, eu não poderia assumir aquela responsabilidade. Então, passaram-se quase 20 anos até que eu assumisse essa posição, a de babá. Até então, durante 20 anos, dentro dos trabalhos da nossa Umbanda, eu permaneci como dirigente daquele trabalho, tendo os nossos mentores como os dirigentes espirituais. Mas a importância de ser babá, eu acredito que está aí. É quando você olha para todos aqueles filhos como filhos realmente, né? Sem diferença nenhuma, sem a diferença do meu filho de sangue, sem diferença alguma. Quando você olha para aquelas pessoas e você consegue formar a trindade, Deus, o nosso Pai, os nossos guias, que são os instrumentos de ligação entre Deus e nós, e aquela família em torno de um mesmo objetivo, nas mesmas lutas, nas mesmas dificuldades. Então, quando você consegue fundir isso naturalmente, então os pilares foram construídos. E as bases desses pilares, os espíritos nos dizem que é a união fraternal, é a união família. Uma coisa interessante que coincide com o que foi chamado casa espírita. Os espíritos, quando foram criar a primeira comunidade de manifestação do trabalho espírita, a luz, então, do conhecimento espírita, incentivaram, intuíram aqueles núcleos serem casas espíritas, ou seja, casa é onde mora a família. Então, aqueles grupos deveriam construir a família espírita de trabalho. Aquele grupo deveria ser uma família. Da mesma forma, ocorre com a nossa Umbanda. A responsabilidade de haver
um babá, um melô, um pai e uma mãe para nos orientar espiritualmente, acaba sendo a mesma coisa. Então, nosso terreiro, a própria palavra terreiro, ela é quintal, né? Era o terreno onde era utilizado para fazer os primeiros trabalhos, dentro das casas de alguém, não é? Então, era o quintal, era o chão batido, e ali começavam as primeiras reuniões. Então, a espiritualidade é num único consenso. Ela quer nos ensinar. Em tudo que ela faz, ela está mostrando para nós as bases. Então, construir um trabalho de forma que ele seja essa família é respeitar as primeiras bases, os pilares que vão sustentá-lo, né? Então, todos nós estamos dentro de uma família. E em toda família tem os seus problemas. E esses problemas fazem parte. São os meios pelos quais a família vai se fortalecer, ela vai crescer, o trabalho. Um trabalho que não tiver uma base familiar de comunhão entre os seus membros, de pais para filhos e de filhos para com pais, ele não tem esses pilares formados e ele não resiste, então, às dificuldades que nós vamos enfrentar, né? Sim, senhor. Tá bom? Pai, o senhor, muitas vezes, como pai, os filhos te vê como um herói. Aí a Catalina vai tem uma pergunta, né, Catalina? É mesmo, filha? Pode fazer, É filha. uma pergunta meio delicada, sabe? Ai, eu vou já pegar na mão de ai. vocês. Pode fazer, filha. Mas assim, né, pai? Eu tô com um pouquinho de vergonha. É? Mas assim, eu vou falar, tá? Pode fazer, filha. É que a gente sabe que o senhor também é um ser humano, não é mesmo? Sou. O senhor também tem os Ela, as suas dificuldades, né? Comete, às vezes, os erros e já cometeu muitos também, né? Bastante, filhas. Então, com todo esse sentimento em relação aos filhos, né? Todo esse carinho, essa dedicação, como que o senhor se sente ou já se sentiu quando foi julgado por nós que somos seus filhos? O julgamento, filha... Bem, nessa caminhada, se eu pudesse só apresentar acertos, eu seria mais feliz. Mas, infelizmente, houveram muitos erros. E em todos os momentos em que esses erros eles aconteceram, os mentores espirituais pediram para que esses erros eles fossem expostos de forma sincera. Então, ao cometê-los, eu sempre respeitei essa orientação, né? Então, me apresentava para os filhos no trabalho espírita, no trabalho umbandista. Eu cometi esse erro, eu tombei. E Pai Benedito me dizia que o problema, uma vez exposto, a lição que ficaria é a forma como eu reagiria diante daquela dificuldade, né? Então, assim como qualquer pessoa que leva um tombo, né? A primeira coisa é reconhecer o erro, a segunda é conseguir erguer a cabeça, vencer a si mesmo, vencer a dificuldade, e isso inclui os julgamentos, isso inclui tudo que ocorre. Mas isso é muito natural em tudo que nós fizermos. Se tiver certo, nós vamos ter julgamentos. Se tiver errado, é mais fácil ter julgamentos. Então, embora doa dentro do coração, quando nós somos acusados, às vezes injustamente, e às vezes julgamento por erros, né? Bem, o que valeu sempre foi acreditar em todo esse trabalho, na sua importância. Porque quando a gente comete um erro, a gente cai, nós ficamos mal conosco mesmo, nós criamos uma distância de Deus,
nós criamos uma distância das pessoas que estão ao nosso redor, nós nos ilhamos, e se nós deixarmos, nós vamos nos deprimir, nós vamos nos revoltar. Então, nesses momentos, nós temos que compreender, porque afinal de contas, o primeiro passo, o escorregão foi nosso. Se está havendo julgamento, é uma consequência natural. Não deveria, mas os nossos corações não são perfeitos, então a gente enfrenta isso, né? Então, filha, é triste, não é? Mas não pode nos desanimar. Senão, com tantos erros que eu cometi, como é que eu estaria aqui hoje, né, filha? Caindo e se levantando e continuando. Pai, Graças a Deus. então, Graças a e Deus. antes de tudo isso, né, pai? Catalina e Joãozinho queria pedir desculpa ao senhor, então, em nome de todos os filhos, assim, que já, sem querer, né, acabaram também já te fazendo essa dorzinha aí que você falou no coração, né? Porque eu tenho certeza que ninguém queria fazer isso, nem a gente, né, João? Então, desculpa, tá bom, pai? O nosso perdão. Verdade, eu ainda não tive tempo, hein? Mas um dia, né? Então, Dá um abraço aqui, pai. dou um abraço aqui, muito gostoso, na Catarina. Um abraço no Joãozinho, gostoso. Todos nós cometemos erros, filha, e a gente não deveria ficar se julgando. No momento de um erro, a gente precisa de ajuda, a gente precisa se ajudar. E dentro da nossa família, não só da nossa família, dentro de nossa casa, mas dentro da nossa família umbandista, nós precisamos nos unir. Os erros existem, e se nós focarmos esses erros, como é que nós vamos encontrar tudo aquilo de bom, de melhor que cada um vai e precisa fazer, né? Uma coisa muito linda que o Pai Luiz, por esses dias, teve oportunidade de ouvir. Eu não sei se eu posso falar aqui, mas eu vou falar sim, porque eu acho que é muito importante. Isso é fofo. Vamos fazer um fofô. Cadê pai Joaquim de Angola? Eu gosto muito do pai Joaquim de Angola, adorei as aulas, sabe, vozinha? Então, né, por esses dias, alguém que eu tenho um carinho muito grande de muito tempo, embora eu não conheça pessoalmente, mas tive uma oportunidade gostosa de conversar, né? Que é o nosso querido Jefferson, com esse programa, com esse trabalho lindo que ele faz, né, diálogo com os espíritos. E ele me disse uma coisa que eu fiquei muito feliz, não é? Porque o trabalho do nosso querido Jefferson, nós temos que compreender que é um trabalho de amor. Nós temos que compreender que a manifestação dos espíritos, ora, nós sabemos disso. O médium é café com leite, não é? O médium é um intermediário. Ele pode ser um bom tradutor como um péssimo tradutor, não é? Então, nós temos que entender isso. Quando a Umbanda, o trabalho de Umbanda passou a ser manifestado, notem que a espiritualidade já nos deu um grande exemplo. Ela não enviou entre nós os espíritos maiorais, de luz, de grande conhecimento. Não. A Umbanda abriu porta, primeiramente, entre médiuns que não estavam moralmente preparados e com espíritos que também não estavam nem moralmente nem intelectualmente. Então, a Umbanda começou dentro de uma manifestação, aqui e acolá, sem aparentemente, né, uma organização, mas a Umbanda abria o seu caminho com a humildade que ela viria propor, a simplicidade que ela viria de propor. Então, ela exemplificou, trazendo a manifestação a partir de espíritos que tiveram a sua oportunidade, como hoje também tem. Então, o médium que não consegue corresponder
a expectativa que sempre existe, claro, da espiritualidade em corresponder da melhor forma possível, esse médium que não está conseguindo, ele precisa de ajuda. E aquele espírito também. Então, se nós compreendermos isso, nós já vamos começar com os nossos pés no chão. É um irmão, ele precisa de ajuda, né? A confusão é na nossa cabeça. Nós já o chamamos de guias. Quantos espíritos estão se manifestando ainda hoje sem a condição de serem guias? Precisam ser guiados. E os médiuns têm que ter esse discernimento, essa luz. Então, o trabalho do Jefferson, esse espírito maravilhoso no qual ele ganhou o meu carinho e o meu respeito, que ele já tinha, por estar fazendo esse trabalho. Não o julgamento, mas o discernimento, ele é nosso numa manifestação. Então, aproveitarmos o bom, entendermos aquilo que está errado, não julgarmos. E quando nós vermos uma manifestação onde existe a maior parte do médium, nós precisamos vibrar por esse irmão, para que ele desperte, para que ele compreenda, e sermos amigos sinceros também. Não é tampar o sol com a peneira. Olha, filho, na minha opinião, a maior parte foi sua, saiu do seu coração, não veio do espírito. E muitas vezes vem do espírito que não tem aquele conhecimento. Mas o Jefferson, ele tem que ser imparcial, para que nós desenvolvamos esse discernimento, né, amadurecimento. Nós precisamos entender isso, não é? O trabalho do Jefferson é muito mais voltado à nossa comunidade de umbandistas que não conseguiram, infelizmente, compreender algo assim. Existe a preocupação, mas quantos vão ver e não vão entender? Bem, a espiritualidade iniciou aquele trabalho. É certo que ela está dando um respaldo. As fileiras espirituais dos espíritos que acompanham aquele trabalho estão monitorando. Não é um trabalho que foi colocado de forma irresponsável, né? É uma manutenção de milhares e milhares de espíritos, né? Então, para essa minoria, que não deve ser a nossa preocupação maior, porque a preocupação maior é com a maioria, que não entende que elas precisam ver também o erro para discernir no acerto, né? Então, quando o Jefferson conversou comigo e ele disse da necessidade de se amar aqueles médios com aquela sinceridade dele, a necessidade de amar aqueles espíritos, eu falei, meu Deus, não está perdido. Há pessoas maravilhosas que estão compreendendo bem o trabalho maior da nossa querida Umbanda, que sempre vai ser esses pilares da humildade, simplicidade e a pureza. Se nós esquecermos isso, nós perdemos os pilares e a casa vai desabar. Verdade. Não é verdade? Claro, esse é o Tiriri. E um abraço bem gigante pro nosso amigo Jefferson Viscardi. Um abraço para você, Jefferson. Um abraço para todos os filhos da nossa querida Umbanda. Para todos vocês que possam estar nos assistindo. Nós queremos continuar e espero que tenhamos, de alguma forma, auxiliado nesse humilde trabalho. Tá bom? Saravá. Saravá fraternos a E todos. antes da gente acabar o trabalho, vamos despertar um pouquinho, né? A curiosidade de vocês. Esses assuntos o pai vai continuar no próximo Gente. vídeo. E tem uma coisa que eu queria, diante de tudo isso que o pai falou, do trabalho do Jefferson, uma pergunta que vai ficar para vocês, mas não vai responder só para frente, então acompanha a gente. É o seguinte, muitos dos meus irmãozinhos, que o pai falou, somos café com leite. Verdade. Eu sou café, tá? Então, aí, pai, então, tem muitos que acabam meio que... Como eu vou falar? Do Joãozinho, eu só tenho 7 anos, mas vou falar um pouquinho aqui difícil que eu tô escutando lá de cima, tá bom? Então, acabam interferindo no seu ego. Aí um exemplo, né? Eu trabalho com o seu tranca-ruas. E eu sinto toda essa força do seu tranca-rua nisso.
eu esqueço de separar que eu sou o Zão e passo a pensar que eu sou seu tranca-rua. Aonde eu chego lá e me torno arrogante, um pouquinho imponente. A gente acaba esquecendo que o guia é o guia. Você é café e o outro é o leite. Eu sou café e o tranca-rua é tranca-rua. Então, mas esse assunto tá bom, né? Então acompanha que o pai vai explicar isso no próximo vídeo, né, Catarina? Vai ficar tudo curioso vocês, né? Boa pergunta, filha. Filho. E olha, nesse problema é dos dois lados, viu? A gente pensar que é o guia e as pessoas pensarem que nós somos os guias. É dos dois lados. É um grande problema, viu, filho? Saravá! Muito bem lembrado. Abraço a todos, fiquem com Até Deus. o próximo trabalho. Tchau! Tchau! Saravá, saravá! Saravá fraterna a todos. Tchau, tchau, tchau. Axé. Axé.